Bom dia a você que nos acompanha no canal da Academia Prosopon. Muito obrigado por sua participação. Bom dia, Gilberto Safra. Muito obrigado também por sua participação. Hoje, Gilberto vai então lecionar a segunda aula sobre o pensamento complexo de Pavel Florensky. A segunda de 3 aulas. Nós tivemos a primeira aula introdutória no dia 14 de setembro, onde será a segunda, e dia 30 de novembro, a terceira aula introdutória. E para você que gostar, se interessar por esse autor e quiser estudar ele mais a fundo, a partir do começo do ano que vem, você pode, então, se ingressar no grupo de estudos de Pavel Florensky. Lembrando, então, que hoje, os últimos 10 minutos, o Roberto vai reservar para responder perguntas e comentários que vocês venham fazer. Então, por favor, fiquem à vontade para se manifestar no chat e trazer as suas perguntas no chat. No final, a gente deve separar umas 3, 4 perguntas para ele responder. É isso, Gilberto. Então, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Vamos hoje, então, dar início às nossas considerações sobre a obra magna de Pavel Florensky, A Coluna e o Fundamento da Verdade. Em nosso primeiro encontro, foi possível nós vermos a multiplicidade de vértices pelo qual Florensky realiza o seu pensamento, a sua contribuição e a sua investigação. E, adentrando a importância desse fecundo texto de Florensky, Florensky tem nesse texto como vértice fundamental de todas as suas considerações a questão da verdade. Um elemento fundamental para nós compreendermos a fecundidade de tudo aquilo que Florensky vai nos trazer a partir das suas considerações da verdade, é, em primeiro lugar, reconhecer que a verdade sempre esteve no horizonte do ser humano. Autores como Pierre Hadot, Michel Foucault e suas contribuições de práticas de si mesmo e práticas de espiritualidade chamaram a atenção como mesmo na Antiguidade, mesmo na Grécia e depois, nos outros momentos culturais, todas as práticas de cuidado de si, todas as práticas de espiritualidade sempre aconteceram ao redor da questão da verdade. Em nosso tempo, também quando adentramos a situação clínica e fundamentalmente as contribuições da psicanálise, a questão da verdade também se torna elemento fundamental na compreensão da subjetividade do ser humano e também nas diferentes modalidades de prática clínica e de compreensão do método psicanalítico, não só de investigação, mas de cuidado com o ser humano. E, da mesma forma, Florensky é aceitado nessa tradição e nessa consideração que a verdade é a dimensão fundamental do ser humano, reconhece, então, que essa sua obra, que é a obra a partir do qual todo o seu pensamento floresce, ele também vai fundamentar suas reflexões sobre a questão da verdade. Um dos tópicos de partida fundamentais para Florensky é a afirmação que o ser humano sempre anseia pela verdade. O ser humano busca a experiência da verdade. Algo importante, eu me recordo de um garotinho que sempre que seu pai ia trabalhar, esse garotinho lhe dizia: pai, me traz uma coisa. E ele, o pai, respondia: que coisa, meu filho? Ele diz: uma coisa, qualquer coisa, uma coisa. A perspectiva é que o ser humano anseia por esse encontro que ele nem bem sabe o quê, né? Ele anseia por esta perspectiva
de poder encontrar pessoas, situações, coisas que de alguma forma lhe dê uma experiência de autenticidade e uma experiência de realização. Florensky, então, assinala que no bojo da condição humana, no fundamento da interioridade humana, há esta saudade fundamental pela verdade. Nós vamos ver que esse elemento, então, que oferece para nós a compreensão antropológica de Florensky, que no bojo do ser humano, o ser humano é fundamentalmente saudades. É esta perspectiva que se assinala logo de partida naquilo que Florensky nos apresenta. Em seu texto, na sua primeira carta, Florensky descreve de uma forma literária, poética, ele estando em um lugar ermo, com saudades do amigo, em uma situação em que o quarto está escuro, o tempo é outonal e ele vive saudades do encontro. As saudades da verdade, as saudades do amigo, as saudades da experiência que possa nos dar realização, para Florensky é não só fundamentos da condição humana, mas, isto é muito importante para nós, é a disponibilidade epistemológica para realizar todo o processo de investigação que Florensky procura assentar para cada um de nós, nessa grande investigação, nessa grande contribuição, em que ele, então, pretende realizar, como realizou na sua vida, um tipo de pesquisa, um tipo de investigação que aspira ser e foi transdisciplinar, não somente interdisciplinar, mas transdisciplinar. Estar nesse lugar de anseio pelo encontro da verdade é, então, condição originária, mas é condição, sim, para o conhecimento, condição para, então, o ser humano se assentar em uma perspectiva epistemológica que lhe possibilite conhecer e experimentar o encontro com o real. Elemento também significativo naquilo que, para Florensky, na tradição a que ele pertence, Florensky considera, se existe a verdade, ela está, de alguma forma, tem que estar presente em todas as manifestações do real. A verdade, então, poderia ser encontrada a partir desse lugar fundamental de busca, de anseio, de encontro, e poderia vir a ser encontrada quer o ser humano se debruce numa direção ou noutra, quer investigue nesta ou naquela área, e, ao realizar esse tipo de percurso, Florensky, então, explicita que, se existe a verdade, ela é o fundamento de todo ser. Ela é o fundamento de todo ser humano. Ela é o fundamento de toda coisa. Ela é o fundamento de toda situação. O que o leva a afirmar que a dimensão da verdade, assim que ele a denomina, ela precisa ser um fenômeno omni uno. Omni uno. Omni uno significa um fenômeno universal, que sim, a verdade se manifesta, na multiplicidade de fenômenos universais, mas omni uno. Ela, na verdade, nos dirige para uma única e fundamental experiência que sempre está em processo de acontecimento, sempre está em processo de desvelamento. É esta perspectiva de reconhecer que todo o existente, se existe a verdade, essa é a questão importante que Florensky sustenta, se existe a verdade, ela é o fundamento de tudo que existe. Assim sendo, Florensky afirma, se eu me coloco nessa disposição de lugar originário, de me colocar como ser saudoso, condição fundamental do ser humano, que lhe dá a possibilidade de ser saudoso. Aquele que é saudoso é amante. Aquele que é saudoso é aquele que tem a possibilidade de conhecer.
Aquele que é saudoso é aquele que tem a possibilidade de, na sua consciência, na sua interioridade, desvelar a verdade que continuamente está presente. Tudo acontece, diz Florenski, todas as manifestações de todos os fenômenos, de todos os entes, a nossa própria condição humana, tudo aquilo que estaria, então, enraizado, fundamentado na experiência da verdade, tudo acontece, diz Florenski, no tempo. A nossa condição, a nossa experiência, ela é sempre temporalidade. Somos, sim, seres temporais, somos seres espaciais, somos seres de anseio, somos seres de busca, e que acontecemos no tempo, e que também a própria possibilidade de revelação da verdade, do encontro da verdade como conhecimento não só antropológico, não só espiritual, mas essa é a questão importante para Florenski, como investigação e acontecimento científico, acontece no tempo, acontece no campo da temporalidade. O tempo é o campo da experiência. Toda pesquisa, toda investigação, toda a vida humana, diz Florenski, tudo precisa acontecer como experiência. Experiência é uma palavra cara a Florenski. E aqueles filósofos, aqueles pensadores que também, de algum modo, acompanharam a sua contribuição. Por que experiência é tão fundamental? Florenski está questionando, como antes dele questionava Vladimir Solovyov, todo pensamento racionalista presente no mundo contemporâneo, naquele momento histórico também, o racionalismo que só traria para o ser humano conceitos e abstrações. Nós sabemos, do campo da clínica, o que esta dimensão, fundamentada só em conceitos e abstrações, em artificialidades conceituais, o que isso acarretou para a vida humana no século XX? Aqueles que trabalham em clínica, e não só aqueles que trabalham em clínica, mas aqueles que testemunham os fenômenos do nosso tempo, vão reconhecer que o excesso de abstração, o excesso de racionalismo criou a artificialidade. A artificialidade como experiência de vida, a artificialidade como espaço de convivência, a artificialidade que nos leva hoje, nesse momento histórico, estar nos rodeados de tudo aquilo que é fake, de tudo aquilo que é mentira, né? O que nos coloca ainda como elemento mais importante de sobrevivência, de resiliência nesse momento histórico, poder discriminar aquilo que é falseamento daquilo que é verdade. Florenski, então, está nos assinalando, né, esta importância de que a verdade não é só uma questão de científica, ela tem determinações éticas, ela tem determinação de sanidade da interioridade e da possibilidade do ser humano alcançar o seu aparecimento integral. É por essa razão que, ao redor dos anos 50, nós vamos ter como aparecimento no campo da clínica e nas discussões psicopatológicas, por exemplo, o aparecimento do falso self, o aparecimento das personalidades normóticas. Trata-se, então, ao lado de Florenski, de reconhecer que esta dimensão de poder acessar aquilo que é a verdade fundamental é elemento curativo, elemento de restauração, elemento de ação política fundamental na atualidade. Como é prática habitual de Florenski, sempre que Florenski, então, ele está diante de um objeto, diante de uma questão, diante de um assunto, diante de uma questão que ele quer investigar e explorar e assentar, talvez, um percurso metodológico, um percurso de reflexão, um percurso de ação. Florenski, sempre, no primeiro momento, ele se detém e visita as palavras.
as palavras. Floresky, entre outras atribuições que ele foi podendo ter ao longo da sua vida, era um grande estudioso das palavras, a filologia. Floresky, então, para acessar a dimensão da verdade, ele vai buscar como a verdade foi falada na Grécia, como a verdade foi falada no mundo hebraico, como a verdade foi falada na Rússia, pela língua eslava. Por quê? Porque Floresky, assentado nessa perspectiva de que, subjacente a todos os fenômenos, existe sim a aparição da verdade, isto lhe outorga esta compreensão que as palavras, naquilo que é a dimensão originária de cada palavra, ela guarda sim a aparição, ela guarda a revelação daquilo que seria o elemento fundamental, essencial do fenômeno que ela denomina. Veja que, portanto, a partir daquilo que eu já estou dizendo para Floresky, a palavra não é um simples fenômeno social. A palavra, sim, ela acontece socialmente, a palavra é viva, ela se transforma com o tempo, ela ganha dimensões semânticas, dimensões de sentidos, à medida que nós, em nosso dia a dia, falamos, mas a palavra, ela tem as suas raízes. E essas raízes, para Floresky, são ontológicas, elas são expressões do ser. E nesse sentido que Floresky, então, como modo de se debruçar sobre qualquer questão, ele inicia o seu percurso recolhendo as palavras originais que, de algum modo, tentou falar, desvelar uma questão que, naquele momento, lhe é cara. E assim também ele faz, no início do seu livro, uma pesquisa das palavras que falaram a verdade. E ele vai encontrar, nos diferentes idiomas, por exemplo, a verdade sendo utilizada por uma palavra que, na sua etimologia, está relacionada à experiência de autenticidade. Verdade como autenticidade. Também nós, aqueles que trabalham em psicanálise, reconhecem a importância dessa dimensão de autenticidade. Verdade como autenticidade. Dimensão importante, que, como eu disse, a partir dos anos 50, quando se vai falar das questões do self, as questões do si mesmo, a questão do sofrimento humano, a partir daquele momento histórico até a atualidade, há um anseio fundamental no ser humano de encontrar na própria experiência de si a autenticidade de si mesmo, na medida em que, com o falseamento do tempo e do espaço, e mesmo da palavra, o ser humano se encontrou, de repente, no campo do equívoco, no campo do engano, e almeja poder encontrar não só uma experiência de si, de autenticidade, mas poder também sentir que a sua vida é autêntica. Um primeiro, então, recolhimento que Floresky faz da palavra verdade é reconhecer que, numa determinada língua, a palavra verdade ela está relacionada à experiência de autenticidade. Ele vai buscar em outra língua e vai perceber, por exemplo, que, entre os gregos, a palavra verdade, aletheia, que também foi bastante utilizada a partir de Heidegger, na filosofia ocidental, aletheia, significa aquilo que resiste ao esquecimento. Verdade, portanto, é aquilo que resiste ao esquecimento. Aqui, o que implica é compreender que sim, a vida humana ela pode falsear, ela pode levar ao esquecimento de determinadas facetas da experiência humana, mas aquilo que resiste ao esquecimento, aquilo que se impõe, se trata de uma memória, se trata de uma experiência, de uma memória que Floresky gosta de escrever com M maiúsculo. Todos nós, se nós fizermos uma introspecção e tentarmos abordar a nossa história, a nossa vida, nós vamos encontrar que há determinadas cenas, há determinadas experiências que nós não esquecemos,
que de alguma forma são elementos tão fundamentais da nossa história, são memórias caras, que a gente pode afirmar que essas memórias que resistiram à nossa história, que ainda persistem no nosso ser, que frequentemente visitam a nossa interioridade, é a espinha dorsal da nossa alma. Floresky vai chamar a atenção que esta memória, aletheia, esta verdade que resiste ao esquecimento, esta verdade que resiste a tudo aquilo que é dissolução no campo do tempo, sim, é aquilo que dá, de alguma maneira, vigor à minha interioridade, vigor à minha maneira de ser, vigor à própria dimensão política. Veja quão fundamental é esta questão da memória dos fundamentos nos diferentes povos, onde os diferentes povos procuram, de alguma maneira, preservar a memória dos seus valores fundamentais, dos seus eventos fundamentais. E sabemos que a preservação da memória é, sim, ato não só psicológico, é ato espiritual, é ato político. Eu me recordo que, quando eu estudava russo, a professora de russo contou que, na época do stalinismo na Rússia, há uma grande praça em São Petersburgo e o governo convocou que todos os bardos eram aqueles poetas, trovadores, que cantavam a história do povo e que cantavam viajando de aldeia em aldeia. E o governo fez uma espécie de mentira, convidando todos esses poetas do povo, os bardos, para se reunirem nesse grande concurso suposto que iria ocorrer naquela praça. E, num instante, todos eles foram metralhados. Qual era a perspectiva? A perspectiva, sim, era acabar com a memória do povo. Acabar com a memória do povo como uma forma, sim, de poder destituir a verdade originária do povo para estabelecer um tipo de governo, um tipo de Estado que fosse, sim, almejado por determinadas figuras, mas que procurava exterminar e estabelecer um tipo de cultura artificial em cima daquilo que era a história do povo. É por essa razão que Walter Benjamin tem esse texto tão celebrado, reconhecido pelas diferentes áreas do ser humano, do estudo do ser humano, das áreas humanas, que fala sobre o narrador, a importância do narrador, a importância daquele que porta a história do povo. Assim, Floresky nos diz, a verdade, sim, em determinados povos, ela é guardada como experiência de autenticidade, mas a verdade também é guardada como experiência daquela memória que resiste ao tempo e que resiste a toda conspiração no sentido de destituir a memória de uma pessoa ou a memória de um povo. A verdade também, diz Floresky, em determinadas línguas, ela aparece como fidelidade. Fidelidade. Etimologia daquilo que é fiel. O que é fiel? Falar que a verdade tem essa condição de fidelidade é reconhecer que ela tem uma dimensão de imutabilidade. Imutabilidade, ela é sempre perene, ela é sempre presente, ela é sempre fiel. A verdade, então, diz Floresky, ela acontece em diferentes povos e ela é dita em diferentes línguas, nos possibilitando, sim, reconhecer nos aportes que as diferentes culturas nos dão, reconhecer aquilo que é de mais fundamental, de mais originário na condição da verdade, como eu disse, ponto de partida, a partir dessa condição de uma saudades da verdade, poder reconhecer que estamos acompanhados por aquilo que os diferentes povos guardaram sobre o seu conhecimento, sobre a sua experiência com a verdade. Floresky também nos diz, e isto todos nós podemos reconhecer como um fator fundamental, sobretudo os clínicos, Floresky nos diz, podemos reconhecer que há
psicologicamente falando, né? Veja que eu estou sublinhando a palavra psicologicamente, porque a maior parte do tempo, Floresky fala ontologicamente, mas ele diz psicologicamente ao selo da verdade. Ao selo da verdade, ao selo que, de alguma forma, nos dá a experiência de que encontramos um fenômeno, seja ele qual for, seja na relação interpessoal, seja diante de uma coisa, de uma situação, de uma obra, qual é o selo da verdade que nos dá a convicção de que estamos diante deste evento que nos traz aquilo que é a visita mais originária daquele evento. Floresky diz, o selo da verdade é o reconhecimento. O reconhecimento. Veja que coisa mais paradoxal. Aliás, o paradoxo é elemento fundamental em todo o pensamento de Floresky. Reconhecimento. Veja que ele está falando de um processo de conhecer, de acessar dimensões fundamentais dos diferentes fenômenos da vida, né? Buscar conhecer, mas que conhecer, no ato mesmo de conhecer, eu vivo a experiência de reconhecimento. Na clínica, os clínicos têm esse tipo de experiência com frequência, a experiência do reconhecimento. Você diz alguma coisa a uma pessoa que parece ser aquilo que você compreendeu da vida dela, aquilo que você compreendeu do que ela está falando. E ela diz o quê? Faz sentido o que você fala. Faz sentido. O que você fala faz sentido. O que é isto? Faz sentido. Fenomenologicamente, dizer que algo faz sentido significa que aquilo que é dito, que aquilo que é apresentado, eu reconheço. A verdade é este fenômeno paradoxal que busca ser conhecida, que ansiamos poder encontrá-la. Temos esse anseio fundamental de realização, de autenticidade, que só o encontro com a verdade pode nos ofertar. Mas esse encontro acontece, sim, como um conhecer que é, ao mesmo tempo, um reconhecimento. Tudo se passa como se já houvesse um certo pressentimento, uma certa preconcepção do que seria esta experiência fundamental daquilo que busco. Não é? Por isso que, quando encontramos algo que é da ordem do originário, a perspectiva é: isso faz sentido. Não é? Faz sentido. Eu reconheço.